você abrir a palavra de Deus no Salmo de número 127. O Salmo de número 127. Nós lemos no início do culto o Salmo de número 128. São dois salmos preciosos que nos falam sobre a bênção de Deus, sobre a família. Salmo de número 128 foi o que nós lemos no início do culto. Nós vamos ler o Salmo de número 127. Eu vou ler ele todo, mas é pequeno, mas eu quero que você fixe o seu olhar sobre o início do versículo 1. Salmo número 127. Vou fazer a leitura dele todo, mas repito, eu quero pedir que você olhe atentamente para o início do versículo 1. Vamos colocar de pé. Salmo número 127 nos diz a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 1, o início deste versículo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vamos repetir juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós vamos orar, eu vou chamar as professoras. O berçário ele vai estar disponível. Nós não estamos com as professoras aqui dado feriado. Eles viajaram para aproveitar com a família, mas vai estar disponível para os pais que queiram usar o berçário climatizado e queiram ficar lá com os seus pequeninos, tá certo? As outras crianças ficarão normalmente, só as crianças de berçário é que os pais precisarão ficar, mas as outras poderão ir normalmente. A gente quer convidar à frente as outras crianças e também com as suas professoras e professores. Espera todo mundo devagarzinho. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus, todo mundo de olho fechado. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, Pai, por esta noite. Nós louvamos pela bênção de podermos estar reunidos para exaltar, glorificar o Teu nome e ouvir a Tua palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito possa aplicar a Tua palavra às nossas necessidades, aos nossos corações. Não só a nós como adolescentes, jovens, adultos, idosos, mas também aos pequeninos. Fala ao coração deles, que eles aprendam a amar ao Senhor Jesus e que juntos nós possamos aprender como família, como nós devemos viver e crescer para a honra e glória do Teu nome. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas e nos ajuda a crescermos na Tua graça. Nos permita a graça de que o Senhor esteja edificando o nosso lar. Nós te oramos assim no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Podemos sentar?
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você está vendo logo acima que é um cântico de romagem, ou seja, que o povo de Israel usava quando estava caminhando para o templo de Jerusalém, muitas vezes em viagem para as festas de Jerusalém, no templo de Jerusalém. Este foi também mais um louvor a Deus, composto, como está aqui, pelo rei Salomão. Compôs aí centenas e centenas de louvores, diz o livro dos reis, há uma certa precisão no número de 1005 louvores a Deus, dentre eles este salmo. E Salomão sabia as lutas e as dificuldades de um lar que pretendia servir ao Senhor. É para nós um grande desafio no momento que nós vivemos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós vivemos, irmãos, num mundo de diferentes influências espirituais. Existem aqueles que creem numa influência espiritual, por exemplo, de vibrações cósmicas. Eu já me deparei com pessoas dizer: olha, eu estou aqui aberto às vibrações cósmicas, eu quero ser abençoado por essas vibrações cósmicas. Há pessoas que creem numa influência espiritual de coisas que foram criadas, até mesmo, por exemplo, pelos elementos mais básicos, pela água, pelo ar, pela terra, pelo fogo, e são capazes de adorar esses elementos como se deles viesse a vida. Existem aqueles que creem na influência espiritual dos astros, estão dia após dia preocupados quando se fala de um alinhamento interplanetário. É coisa de louco, que a pessoa fica: e agora? O que vai ser da minha vida? Porque a vida dele está na dependência dos astros. Há outros que dependem, por incrível que pareça, de animais. Se você observa, a cada ano, por exemplo, a Rede Globo noticia qual é o ano do calendário, qual é o animal correspondente ao ano do calendário chinês. E a cada ano eles têm um animal que precisa ser reverenciado, respeitado, entendido naquele momento. E a vida deles começa a girar naquele ano em torno daquele animal, do animal-chave daquele ano. Há pessoas que entendem que também a sua vida espiritual depende de espíritos, de pessoas que morreram. Outros até chegam a dizer: não, eu sou uma pessoa espiritualizável, eu estou aberta a qualquer influência espiritual. Para mim não interessa de onde vem, para onde vai, para onde está levando, eu estou aberto a qualquer influência espiritual. São os chamados espiritualizados. Jesus não foi aberto a tudo. Observe bem, Jesus não foi aberto a tudo. Ele rejeitou ensinos e práticas que iam de encontro à palavra de Deus. Quando não eram ensinos e práticas corretas, Jesus não tinha nenhum problema em dizer que aquilo não glorificava a Deus, que aquilo não estava correto e que precisava mudar, mesmo que fosse de uma prática do judaísmo, a religião que era praticada pelo povo de Israel. Jesus não foi aberto a tudo, muito pelo contrário, ele mostrou o caminho a seguir. Até na hora que ele disse: eu sou ele, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras de Jesus, elas foram muito bem escolhidas. Eu sou, mas eu não vou pregar aqui sobre isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode chegar ao Pai, a Deus, se não for por meu intermédio. Jesus estava descartando qualquer outra possibilidade que o homem pudesse criar, inventar para chegar a Deus. O caminho era Ele, a verdade era Ele e continua sendo. A vida é Ele, ou seja, Ele é o único meio pelo qual eu e você precisamos e podemos chegar a Deus. Mas é interessante também como Jesus tratou sobre família.
Até mesmo sobre família, Jesus deixa uma marca. Se nós olharmos para o ministério de Jesus, nós vamos encontrar essa marca. Observe que ele encarnou muito, embora ele já existisse desde a eternidade, é o que a Bíblia fala. Ele toma para si um título, que era o título da divindade do próprio Deus Pai. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão. Quando Jesus fala esse eu sou, ele está com essa expressão. Os judeus entendiam. Quando eles pegaram pedras para atirar em Jesus, Jesus disse: por qual das obras me apedrejares? Ele disse: não é por obras, é pelo que tu dizes, porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. Essa mania do Senhor está dizendo: eu sou. A gente está entendendo. O Senhor está querendo dizer que o Senhor é Deus. O Senhor não é Deus. O Senhor é um homem como qualquer outro. Augusto Cury é que diz que ele fala, pelo menos falou no testemunho, isso me marcou muito, no testemunho dado aqui numa aula, numa palestra, aqui na Universidade Federal, no teatro aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E ele disse que ele não acreditava em Deus, até que, como psiquiatra, estudioso deste campo da medicina, ele começou então a estudar sobre a inteligência de Cristo. E aí ele disse: gente, não tem como, não existe na história da humanidade um homem que, sendo só homem, tenha agido desta forma. Ele não é um homem qualquer. Ele tem um diferencial. De fato, Jesus, que já existia, encarnou e nasceu numa família. A Bíblia diz que ele teve irmãos e irmãs, e as próprias pessoas ao seu redor reconheciam isso com muita naturalidade, porque para o judeu, família é bênção de Deus. Ter filhos para o judeu era bênção. Não ter filhos, não poder gerar filhos para o judeu era como uma maldição, porque aquela mulher não poderia ser usada por Deus para trazer à vida o Salvador. Por isso que os judeus entendiam como uma maldição. Jesus não, ele encarnou e viveu numa família normal, com irmãos, com irmãs. O seu primeiro milagre foi num casamento, nas bodas, no casamento de Caná da Galileia. Foi onde ele fez o primeiro milagre, foi no casamento, lá conforme está registrado em João capítulo 2. Jesus também defendeu a estabilidade do casamento, para você ver como o casamento, a família, como isso estava relacionado ao ministério, à vida, ao ensino de Jesus. Quando os judeus começaram a brigar: Senhor, a gente se separa por qualquer motivo? Ou não, Senhor, só há um motivo, é só se for por adultério, só se for por relações sexuais ilícitas. Qual é a escola certa aí do judaísmo? É o que advoga só relações sexuais ilícitas, ou não, é outra escola que advoga então qualquer motivo? Jesus para e diz: não lestes? O Criador, desde o princípio, ele estabeleceu, ele uniu o homem à mulher. E aí então eles dizem: mas Senhor, mas por que Moisés mandou dar carta de divórcio? E Jesus novamente repete e remete eles que eram tão estudiosos da lei, remete eles ao Criador. O Criador, foi ele que estabeleceu as regras. O divórcio vem para regulamentar uma situação e para proteger algumas pessoas, sim, por conta das injustiças que eram cometidas. Mas esse não foi o propósito de Deus. Jesus vai mostrar a preciosidade da estabilidade no casamento como um plano de Deus. É também interessante que Jesus tem usado parábolas sobre família. Quando Jesus fala da parábola do filho pródigo, ele vem mostrar, muito embora não mencione a mãe, mas ele vem mostrar um pai na sua relação com os dois filhos. E nós conhecemos também essa parábola que está em Lucas, lá no capítulo 15. Mas Jesus também vem no final do capítulo 7 de Mateus a falar um texto que a gente, vez por outra, a gente já pregou, já falou, e você talvez lembra, quando Jesus então compara, lá no final, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, quando ele vai dizer: olha,
Todo homem que, ouvindo as minhas palavras, colocar em prática, ele é comparado àquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, sem fundamento. As tempestades vêm sobre os dois, sobre a casa dos dois. Não vem só sobre os cristãos, não só sobre os que creem em Deus, mas vem sobre os dois. Os ventos sobem sobre os dois, os rios dão com todas as forças as águas contra as duas casas. A casa daquele que ouve e pratica, ela permanece, porque ela foi firmada sobre a rocha. Como é preciosa a lição que Jesus então nos deixa. Mas colocado tudo isso, eu quero dizer a você que não é fácil edificar um lar cristão. Não é fácil. E o que eu quero chamar o seu coração, a você como casal, a você como pai e mãe na sua relação com seus filhos, é que primeiro nós precisamos ser discípulos de Cristo. Nós precisamos seguir a Cristo. Quando a gente tem um tema legalzinho, bonitinho, sejamos discípulos, não é para a gente ter um tema a cada ano, a cada 2 anos, e a gente trocar de tema, como quem troca de roupa, esquecendo e até descartando algumas roupas, como se não, essa daqui agora pode ser útil a outras pessoas e não mais a mim, ela já me serviu. Não. Ser discípulo precisa ser dia após dia, e aí sim você vai entender o que é que Salomão está dizendo. Se o Senhor não edificar a casa, se Deus não estiver edificando o nosso lar, em vão trabalhem os que a edificam. A gente vai estar tentando constituir uma família, a gente vai estar tentando ser feliz, a gente vai estar tentando encontrar propósito na vida, e a gente não vai abrir os olhos para aquilo que é essencial. Deus precisa estar no centro do nosso lar. Como nós tomamos as nossas decisões? Como é que nós orientamos os nossos filhos? Quem sabe você esteja aqui e você já tenha netos. Qual é o valor que está ficando no coração deles? Quando eles forem falar sobre você que é avô, avó, você que é pai e mãe, como é que eles vão se referir à sua relação com Deus? É pura religiosidade? Ou eles vão dizer, meu pai andava com Deus, minha mãe andava com Deus, eles tinham uma preocupação de servir a Deus, eles amavam ao Senhor, e talvez a gente só vai perceber com mais clareza isso bem mais à frente, passados muitos anos, adquirida alguma experiência, mas isso nós precisamos abrir os olhos hoje. Você que está namorando, noivando, e está dizendo assim, esse é o meu príncipe, que coisa linda, não é? Essa é a minha princesa. Ah, se eu pudesse contar a você alguns casos que já foram bater lá no gabinete, alguns que já casamos, alguns que nós não casamos, outros pastores fizeram casamento. E aí a minha pergunta geralmente é, vocês foram obrigados a casar? Não, pastor. E como foi assim quando vocês... pastor, nós estávamos apaixonados um pelo outro. Então a gente precisa se reapaixonar. Não perder a paixão, o amor, o carinho, a atenção, o cuidado. Porque isso nós estamos ensinando aos nossos filhos. Mas não só por ensinar. Porque isso precisa ser a prática. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar, e aí eles vão aprender com a gente sobre o perdão, e por aí vai. Edificar um lar cristão não é fácil. Agora pense o pastor, um seminarista, há uns anos atrás, veio fazer uma entrevista, ele disse, pastor, eu queria fazer uma entrevista para o seminário e tal, e o senhor queria me dar meia hora, só para responder algumas perguntas, sim. E eu lembro uma delas, ele disse, pastor, qual é o assunto mais frequente, eu não quero saber de nomes, de situações, qual é o assunto mais frequente de problemas que vem bater no gabinete? E na hora eu fiquei assim pensando, eu disse, olha, o assunto, não, já sei,
o assunto mais frequente é família. É briga de irmão com irmão, é briga de filho com pai, de pai com mãe, de mãe dos pais com os filhos, com avós, com tios, com isso, com aquilo. Como chegaram para Jesus: mestre, manda o meu irmão dividir comigo aquela herança, tal. Mas Jesus disse: espera aí, quem sou eu? Vocês já deveriam sentar, ter idade para sentar e com justiça, equilíbrio, poderem fazer isso corretamente. O que é que eu vou fazer no meio de vocês? Mas esse assunto de família é um assunto muitas vezes gritante. E é também um assunto muito importante. Porque a nossa sociedade, à medida que as famílias são desestruturadas, a nossa sociedade cada vez mais se deteriora e piora. Inclusive, você vê situações, imagina que chega a mulher com aquele buquê de flores, lindo, maravilhoso, aí a vizinha faz: quem deu? Pô, aí ela vai e diz: como quem deu? Meu marido. Meu marido. Seu marido? Casaram esse ano? Não, nós já estamos casados há 15 anos, há 25 anos. Ah, aí tem, viu? Aí tem. Se ele está dando esse buquê, ele está escondendo alguma coisa. Você já parou para pensar que nível e que tipo de relacionamento nós estamos tendo como sociedade? A gente faz não por amar, não por considerar, não por valorizar, não por saber que o outro gosta. Você pode até ter alergia a rosas, aí você bota um antialérgico, toma 1000 antialérgicos, mas não. Mas ela gosta de buquê de rosas, então eu vou presenteá-la com buquê de rosas. Mas as pessoas vão estar olhando e pensando a mesma coisa, menos o que deveriam estar pensando. É por amor. É exatamente por amar que está fazendo isso. Problemas acontecem. Eu queria ver um pequeno vídeo com você, e aí o áudio para estar bem beleza aí, para a gente poder entender o que se passa no gabinete pastoral. Oi? Quem? Ah, o casalzinho, queridos, simpatia, né? Praticamente um casal propaganda da nossa igreja, né? Estão aí? Pede para entrar. Pode pedir para entrar. Tá bom, obrigado. Chegaram, meus queridinhos! Gostosa noite, agradável. Posso ajudar vocês? A gente está precisando conversar. Ah, lá vem ela. Lavou? Lá vem. Onde que eu já vou? Você não lavou. Você não lava nada, tem que lavar mesmo, ó, pastor. É sabedoria aí, ó. Passou longe, sabe? Não é. Só vi o rei Salomé que dá lição de moral, pastor. Eu não acredito que você está falando isso na frente do Para que você me trouxe aqui então? Eu não acredito, não. Eu posso atender um de cada vez? Você sai um pouquinho, querido? Eu saio, pastor, mas olha, depois a gente vai conversar, tá? Depois a gente vai conversar também. Eu vou falar. Eu só quero ver o que você vai falar para ele, tá? Tá bom? Eu vou falar. Sabe o que acontece, pastor? Assim, eu tô muito chateada, sabe? Porque ele era um marido exemplar quando a gente casou. Ele era um príncipe. Pastor, essa mulher é louca, pastor. Olha, eu não aguento mais, pastor. E aquele carro, pastor? Eu falei, não compra esse carro, não compra. E ele fez? Comprou o carro, pastor. Menina, assunto proibido. Eu já vendi esse carro há 8 anos atrás. Vai comprando essa comida, pastor. Picanha, galinha, caipira, camarão. Tudo de miojo, pastor. Um dia eu fui no cabeleireiro, sabe o que aconteceu? Eu voltei toda poderosa na rua e tudo tá fechado, pastor. Ah, pastor, dá licença, ela reclama que mudou flor. Eu vou comprar logo uma coroa de flor para ela. E no banheiro, pastor? Ele sai do banho e fica com a cueca parecendo uma lona de fio, pastor. E o pijama dele? Ele sai com uma blusa de um pijama, um short de outro, pastor. Ô, menino, que bonitinho, você adora com o pijama trocado. Tá louco? Mas quer dizer da Ruth?
tudo. Ela faz tempestade no copinho de cera, pastor. O que é isso? Essa semana eu subi pelo horizonte da minha terra, pastor. E ele falou na volta que minha mãe é sogra coral, pastor. Sogra coral. Eu falei, eu duvido, chorei. Timão, pastor, Timão, Corinthians, Coringão, futebolzinho, sabe? É nóis. Toda vez que ele faz isso, pastor, a minha alma sangra. Mas você não é crente, não. Você é moleque. A minha vontade agora era sentar a mão na sua orelha, cara, para ver se a sua vez vai chegar. Fica aí. Você, cara, você que tratar melhor a sua esposa, você tem que dar carinho, você tem que dar atenção. Não tira a mão de mim. Você tem que se respeitar. E você precisa colocar no Facebook, no Twitter, todo mundo tá sabendo a cor da cueca do cara, o cabelo, cara. Que isso, não, vocês precisam mudar de atitude. Que isso, vocês têm que dar bênção, pastor. Bênção nada. Ei, vocês têm que vocês têm que me ouvir. Pastor, você está muito nervoso. O senhor precisa de atenção, o senhor precisa de conselho, tá bom, pastor? A gente vai se retirar, tá bom? Dá licença, pastor. É isso, a gente está na voltem aqui. Eu vou contar até 3, vocês vão voltar aqui. Voltem. Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Estou sozinho agora. Aqui. Acaba mais não. Pode me ajudar? Meu Nazaré, Ricardo, Senhor, tá bom? Agora vocês sabem como é que o pastor engorda, né? Com tantos problemas para a gente resolver, mas com o desejo que Deus abençoe cada casal, cada família, tomar para si problemas que muitas vezes são dos outros, mas isso é ser igreja, é se preocupar uns com os outros, é abençoar a sua vida para que você abençoe a vida de outras pessoas. Como é que nós podemos permitir, e como Deus deseja, edificar o nosso lar? Me permita pelo menos 3 sugestões simples, mas que estão tão escassas nos nossos dias. Primeiro, nós precisamos da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, e Salomão conhecia a lei, e Salomão tinha um pai, o rei Davi, que conhecia tão profundamente a lei, compôs tantos salmos, ambos, os dois ali, pai e filho, conheciam a palavra de Deus. Nós temos o Salmo 119, que nós não sabemos, mas pode ter sido composto por Davi. E se o foi, não há nada errado, porque Davi amava a lei e a palavra do Senhor. Mateus 7, 24 a 27, nós mencionamos aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica e não pratica. Jesus está falando das palavras dele. E quando Jesus fala das palavras dele, ele compara a própria palavra de Deus do Antigo Testamento. Foi com a palavra de Deus, Pai, que Jesus venceu o diabo no deserto. A cada tentação, Jesus dizia: está escrito, está escrito, está escrito.
Jesus foi combatendo as tentações e as ações de Satanás com a palavra de Deus. Como nós precisamos dos nossos lares da palavra de Deus. Na discussão sobre o divórcio, e havia essas duas escolas, como falamos também, Jesus não ficou argumentando por uma escola ou outra. Ele disse: não lestes o que foi escrito, o que foi dito pelo Criador. Portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Jesus remonta ao Gênesis, a palavra inspirada por Deus. É a palavra. Você quer constituir uma família cristã, nós precisamos da Bíblia. Nós precisamos meditar na palavra. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, nós precisamos de tempo. Olha lá, se você tirar 5 minutos, 10 minutos por dia, você lê um capítulo da Bíblia. Eu não quero desesperar você e dizer: olha, você tem que ler a Bíblia toda em um ano. Se você puder fazer, ótimo. A questão não é quantos capítulos desesperadamente você vai ler, mas é você se alimentar da palavra. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Nós estamos encontrando irmãos crentes que estão falando coisas que tem hora que eu paro de dizer: só, me tem só uma dúvida. Onde foi que você encontrou esse conceito aqui? Esse conceito aqui foi um sociólogo, foi um psicólogo, foi isso, aquilo outro. Veja, não há nenhum problema você pegar esses conceitos e confrontar com o que a palavra de Deus fala. Agora você vai ter que escolher entre o que dizem aí e o que a palavra de Deus fala. Por crer que a palavra, que a Bíblia é palavra de Deus, que é palavra inspirada, ela está no meu coração e eu preciso me alimentar dela e guardá-la no meu coração para colocar em prática. Como é que nós queremos uma família feliz sem tempo para a palavra? Como é que nós queremos saber como viver em família se nós não paramos para pensar os nossos atos, as nossas ações? São cristãos que leem tudo menos a palavra. O Face, olha, vive pelo Face. A procura não sei de quê. Entrete, se perde. O Instagram, Twitter, o Zap e por aí vai. E no final diz: meu Deus, ou não é nem no final do dia, no dia seguinte, nem li a Bíblia ontem. Mas passeou e viajou virtualmente, leu tanta coisa, não esqueceu de comer. Pode ter adiado o horário de comer, pelo menos uma refeição por dia, pelo menos uma. Tem os que são mais corretos, mais equilibrados. Não, pastor, eu preciso de 6 refeições por dia: café da manhã, almoço e jantar e lanchinho, para não engordar ao longo do dia. Mas e palavra? E Bíblia? De que você está se alimentando? Sabe todas as novelas, sabe todos os noticiários. Como começa o seu dia? Como termina o seu dia? Um grande pregador e conhecido de muitos aqui, John Piper, pregador muito respeitado, americano, pregador batista, ele diz: uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook, e vamos aplicar as redes sociais, né? Será provar no último dia, na vida de Jesus, que a falta de oração, e aí eu quero aplicar também a falta de leitura da palavra, não era por falta de tempo. Não era por falta de tempo, era por falta de prioridade, de dar prioridade ao que precisa. Louvado seja o Senhor por aqueles que ainda tentam usar as redes sociais e aí a tecnologia para levar a palavra de Deus. Agora, não confunda. Eu confesso a você, eu estou ficando até preocupado na hora que alguém diz assim: eu vou para a faca, é cirurgia essa semana, ore por mim. Aí o cara bota aquelas mãozinhas, né? Ele bota as mãozinhas, pronto, orou. Aí parei
peraí, o que eu estou fazendo? Eu estou só dizendo assim, eu vou orar, ou então eu paro o que eu estou fazendo, oro e boto mãozinhas para você. Acabei de orar para você. E vou lembrar de orar. Você vai ter uma cirurgia tal dia. Bota lá na agenda, bota na sua agenda Google, qualquer coisa aí. Não, eu preciso lembrar de orar, porque aí vem esse outro valor. Não só palavra. Nós precisamos de palavra. Pare um pouco e pense, veja só, você tem pão diário, você tem o diário de não sei o quê, você tem meditações de Charles Spurgeon, você tem um monte de coisa, mas por favor, meu irmão, você precisa parar um tempo, não é ficar lendo, mas é na hora que você abre a sua Bíblia e diz, eu vou tirar 5 minutinhos para ler um capítulo. Ah, pastor, tem coisa que eu não entendo. Eu também, como pastor. Tem coisa que eu também não entendo. Vou pesquisar, vou estudar. Mas eu pergunto, e o que você entende? Isso alegra o seu coração? O que você entende? Você procura praticar? Nós precisamos de palavra. Não sou contra os livros de meditações, leituras e leituras. Mas veja, nós precisamos da palavra. Além de meditações, o principal é a palavra. E faça uma leitura sequenciada. Comece, se você nunca leu a Bíblia toda, comece lá em Mateus. Cada dia um capítulo. E se você pode mais, e tem um pouquinho mais de tempo, você vai 2 capítulos, mas sem desespero. É pelo prazer de parar e dizer, não, um capítulo por dia. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra. Você tem lição de escola dominical que está sendo aí estudada, o currículo que foi montado para estudar a palavra. Muçulmanos estavam não propriamente, puramente muçulmanos, mas os do Estado Islâmico, quando prendiam pessoas e a pessoa dizia, mas eu sou muçulmano, ele dizia, tá certo, então recite aqui para mim o texto tal e tal. Você não é muçulmano? Você não está dizendo que é muçulmano? Recite para mim. Restou esse, agora recite esse outro texto aqui. Alguns textos básicos que o muçulmano precisa conhecer. Agora eu pergunto, e se fosse com você? Recite, irmão, para mim. Não precisa dizer não, você vai só pensar se você conhece ou não. João 3,16. E aí? Não, pastor, isso aí eu tiro de letra. Ok, beleza. Salmo 23, versículo 1. Você imagina que um jovem, não foi por nervosismo não, é porque enrolou-se todo e não sabia e saiu trocando tudo que era texto, trocar o Salmo 23, versículo 1, por render graças ao Senhor, porque Ele é bom, está bêbado. E era da turma da gente que viajava, mas a gente cobrava e dizia, brincadeira tem limite, tem que estudar a Bíblia, que a gente está pelo interior, falando da Bíblia, e a gente não conhecer a Bíblia não pode. Então nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos da palavra no nosso coração, mas nós precisamos também, irmãos, de oração. Por isso que eu disse, são algumas coisas simples. Precisamos de tão simples, às vezes a gente relaxa, a gente deixa a palavra de lado. Não só a palavra, mas nossas famílias precisam de oração. Por várias vezes Jesus recorreu à oração ao Pai. Por várias vezes Jesus deixou os apóstolos, de seus discípulos, aqueles 12, Ele os deixou, se separou até deles, para subir ao monte, para um lugar mais reservado. A questão, por favor, não comece a... Eu soube, o pastor Jeremias falou que na 8ª igreja, a igreja Alterança teve que proibir os irmãos mencionarem um monte, porque toda semana, todo culto, o irmão chegava lá, porque irmãos, eu estava no monte, eu estava orando por essa igreja lá no monte, e o monte parecia mais importante do que a oração. O negócio era falar que foi lá no monte, eu fui no monte, e o monte do monte, e o monte, não, meu irmão, o mais importante é orar. Jesus disse, se tranque no seu quarto, ninguém precisa saber que você está orando por um determinado motivo. Não é que você está proibido de falar, você pode falar, você pode pedir oração, pode,
Mas não faça isso algo que coloca você no pedestal. Tem crente brigando por quantas horas ele ora, e ora mais do que fulano e tal. E tem crente julgando pastores: ah não, porque o pastor fulano ora tantas horas, e fulano ora tantos minutos, e fulano ora tantos segundos, e tem fulano que parece que nem ora. Está julgando, irmão. O principal está sendo deixado de lado: orar. Como nós precisamos orar? Orar como casal. Se há uma lição que eu aprendi ao longo da caminhada, é orar como casal. Porque entendo que sou normal como você, e tanto eu posso chatear Solange como Solange me chatear. E aí você já parou a pensar o que é você orar? E se você tem alguma refeição no dia, pelo menos nós tomamos café da manhã, e tinha uma época que a gente também almoçava, ainda continuamos conseguindo almoçar juntos, e no final, no início de noite, ainda conseguimos tomar um café juntos. Agora imagine que então pelo menos 3 vezes no dia nós oramos juntos. Agora imagine o que é o casal orar com raiva. E outra, porque a gente aprendeu com uma família de uma outra igreja a orar, dando as mãos como família, até o genro entra nessa. Então ele vai orar, dá as mãos. Se estiver perto de mim, dando restaurante, pode pegar na minha mãozona, porque eu vou pegar na sua mão. Tenha vergonha ou não interessa quem está olhando. O que interessa é que não é energia positiva, não. Vamos energizar. Não tem nada disso. Mas a gente precisa de toque, abraçar o outro. Então ele dá as mãos, a gente aprendeu a orar e pronto. E o pretendente, a genro, já tem um que é genro, tem um pretendente, também entra. Então são 2 homens que às vezes estão perto de mim e vai pegar na minha mão, sim. E vamos orar. E aí você testa também. Hoje ora você. Vai você para orar. Vamos lá, ver como é que você está orando. Como é que você está orando. Mas veja bem, nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos orar em família. E a gente já aprende como casal. Porque é muito chato você ir orar com o outro, você com raiva do outro. Então vamos buscar resolver essa raiva, porque são 3 orações no dia. Não tem direito a ter raiva um do outro. Tem que tratar. Para a gente não orar irado, como se a oração sequer subisse a Deus. Não queira resolver na sua força. Jesus não fez isso. Jesus, quando passou os momentos mais agonizantes do seu ministério terreno, ele foi para onde? O momento mais agonizante, ele foi para o Getsemane. Ele foi suar sangue. A turma da área médica aí sabe. O corpo pode sim, mas quando para isso você está a 1000. Ali estava Jesus orando intensamente ao Pai: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Nós oramos até errado. Não há nenhum problema em você dizer a sua vontade. Isso não é problema. Pastor, olha por mim, eu queria voltar vivo dessa cirurgia. Ah, meu irmão, está certo. Não tem problema você dizer isso. Por alguns projetos eu também desejo voltar vivo, de algumas intervenções, ok. Agora, quando para aí para mim está o problema. É quando você não tem a capacidade de dizer: pastor, mas a minha vida pertence a Deus. Eu queria pedir só que o senhor orasse por mim e pela vontade de Deus na minha vida. A minha vontade pessoal é voltar vivo. Se for possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita. Olha quem orou. Quem orou assim não foram os apóstolos, foi o Filho de Deus, que é Deus. Ele nos deixa a missão. Pastor, ore para o meu pai, para a minha mãe continuar vivo.
Eu só não desejo mais do que você, porque eu estou vendo seu sofrimento como filho, como filha. Tenha feito ele bem ou mal, mas que você, num senso, no mínimo de bom senso, você não quer perder seu pai e sua mãe. Agora, quantas vezes nós nos perdemos na oração? E quantas vezes sequer nem oramos? Não oramos pelo nosso casamento. Não oramos pelos filhos. E outra, depois que casou, meu irmão, minha irmã, não pare de orar pelo seu casamento. Ah, não, pastor, porque agora eu estou muito ocupado orando pelos meus filhos. É para você orar pelos filhos, sim. Pela sogra, pelo sogro, pelos cunhados, pelos outros parentes. Mas você vai orar pelo seu casamento, foi onde começou. Você vai dizer, Senhor, começa em mim a mudança na minha casa. O que é que precisa mudar? É o homem orando assim, é a mulher orando assim, dizendo, Senhor, o que é que precisa mudar em mim? Para que o meu casamento dê certo. Como homem, como mulher, como casal aqui, nós precisamos orar mais. Nós precisamos interceder pelos nossos, por aqueles que Deus colocou debaixo dos nossos cuidados. Mais do que por questões materiais. E não está errado orar por questões materiais, mas mais do que isso, é orar pelas questões espirituais, por despertamento, por salvação, para que o Espírito de Deus possa agir nas nossas vidas como casal, filhos, para que Deus abençoe espiritualmente a nossa casa, a nossa família. Os judeus tinham prática de 3 horários de oração, 9, 12 e 15 horas. E os discípulos que eram judeus permaneceram com essa prática até serem expulsos do templo de Israel. Nós vemos no Antigo e no Novo Testamento famílias inteiras e filhos sendo levados à oração, a aprender o valor da oração. Erramos quando resolvemos, tome aqui o dinheiro. Ah, não, deixa que eu resolvo. E às vezes Deus nos surpreende e nos dá alguns sustos para a gente poder aprender o quanto nós dependemos dele e o quanto nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. No atentado de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, quando as Torres Gêmeas foram bombardeadas, essa nação nunca mais será a mesma. Essa nação que foi fundada por protestantes evangélicos que foram perseguidos na Europa e vieram para fundar a Nova Inglaterra, que se tornou então os Estados Unidos da América. Mas eles cresceram aprendendo na palavra, a oração, a vida na igreja, buscando a Deus, numa terra muito difícil, mas unidos, com problemas, com pecados, com dificuldades, sim, mas com temor a Deus, buscando a Deus. Nesse 11 de setembro, na semana seguinte, vários pastores que pastoreavam lá, mandavam notícias dizendo: os templos que estavam vazios, hoje estão lotados. Os americanos estão clamando misericórdia a Deus. Não estou dizendo que foi a nação toda, não. Mas os templos foram procurados por pessoas que mal passavam lá durante o ano. Isso não é ser igreja. Isso não é ser igreja. Nós precisamos resgatar o valor da oração. Nós somos chamados por Jesus, como está lá em Mateus 6, de 5 a 8, a desenvolver uma vida de oração. E quando Jesus fala lá do quarto, não é para você ficar dizendo: não, porque eu estava no quarto, pastor, eu estava no quarto, eu estava no quarto, eu estava no quarto. Não, é você e Deus. Ninguém precisa saber que você estava no quarto. É isso que Jesus está dizendo. O mais importante é a sua relação com Deus. Você precisa orar a Deus. E você não precisa e nem deve se achar melhor do que ninguém, porque você vai ao quarto para, além de dormir, você vai orar e ter um tempo de comunhão com Deus. Nós precisamos de oração. Nós precisamos de oração. Queria ver um pequeno vídeo, talvez você tenha visto ele no filme que passou, O Quarto de Guerra. Queria dar uma olhada com você.
batalhas que travamos hoje, seja por dinheiro, controle ou questões do coração, poucos de nós sabemos como lutar do jeito certo, ou entendemos contra quem de fato estamos lutando. Para ganhar qualquer batalha, é necessário ter a estratégia e os recursos certos, porque as vitórias não vêm por acaso. Só para eu saber, quanto do tempo que eu pedi para você vamos passar falando mal do seu marido? E quanto vamos passar pedindo ao senhor para intervir nessa situação? Desculpe, senhora. É que quanto mais eu penso, mais eu fico nervosa. Os seus pensamentos sobre o seu marido são quase todos negativos, não são? Ele age como meu inimigo. Viu? Você está brigando com o inimigo errado. É claro que seu marido tem os problemas dele, mas ele não é seu inimigo. Quando eu briguei com meu marido, eu estava lutando contra o meu próprio casamento e a minha família. Eu tentei corrigir o Leo durante anos, mas não consegui. Bom, não chegou a lugar nenhum, Tom. Porque ele não é trabalho seu. Quem disse que era sua responsabilidade corrigir o Tony? O seu trabalho é amá-lo, respeitá-lo e orar por ele. Deus sabe do que ele precisa. E os homens não gostam quando as mulheres ficam sempre tentando corrigi-los. Elizabeth, você tem que pedir a Deus para que ele faça o que só ele pode fazer. E daí você tem que sair do caminho e deixar que ele faça. Mas, senhora Clara, vou ter que recuar, escolher o perdão e deixar ele fazer o que quiser comigo. Deus é um bom advogado de defesa. Confie isso a ele. E então vai poder mudar o seu foco para o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo? Aquele que fica escondido. Aquele que quer distrair você, te enganar e separar você do senhor e do seu marido, Elizabeth. Sabe, é assim que ele trabalha. Satanás vem para roubar, matar e destruir. E ele está roubando a sua alegria. Ele está matando a sua fé e está tentando destruir a sua família. Se eu fosse você, eu deixaria o meu coração de bem com Deus. Você precisa lutar em oração. Você precisa expulsar o verdadeiro inimigo da sua casa com a palavra de Deus. Está na hora de você lutar, Elizabeth. Está na hora de você lutar por seu casamento. Está na hora de você lutar contra o verdadeiro inimigo. Está na hora de você virar as luvas e lutar. Eu não sei onde você está, Geraldo. Mas eu sei que pode me ouvir. Já brincou com a minha mente. E já aproveitou o suficiente. Já chega. Agora acabou. Jesus é o Senhor dessa casa. E isso significa que não existe lugar para você aqui. Então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui. Em nome de Jesus. Você não vai ter um casamento. Não vai ter a minha filha. E com certeza não vai ter o meu homem. Agora esta casa está sob nova gestão. E isso significa que você está fora.
inferno onde é o seu lugar. E deixe a minha família em paz. Nem imagino quanto suas orações e sua paixão por Deus deve ter significado do seu marido. Nossa, eu queria ter o conhecido. Não iria querer. Sabe, eu não era a mesma mulher naquela época. Quando o Leon morreu, não estávamos nada bem. Eu sempre me senti em segundo plano, enquanto os militares ficavam primeiro na vida dele. E eu era amarga, Elizabeth, era muito amarga. Mas mesmo assim, Deus me mostrou o que fazer. Ele estava me ajudando a lutar pelo Leo, a orar pelo Leo, e mesmo assim eu recusei. E eu ficava me segurando até que já era tarde demais. Nem não há nenhuma dor tão grande quanto negar a verdade, até que seja tarde demais. Foi o meu orgulho egoísta, Elizabeth. Ah, o meu orgulho egoísta. E eu confessei a Deus. E me arrependi, e eu pedi a Ele para me perdoar. Mas ainda tenho uma cicatriz. E então eu comecei a passar mais tempo com o Senhor e com Sua palavra. E eu aprendi a lutar por orações dele. Eu já estou velha agora. E percebi que eu não passei para os outros o que aprendi. E na minha última visita ao túmulo do Leo, eu pedi a Deus para me mandar alguém que eu pudesse ajudar. Alguém que pudesse ensinar a lutar do jeito certo. E ele me mandou Elizabeth Jordan. Então, está aí. Você foi a resposta à minha oração. Agora, você tem que ensinar outras pessoas a buscar o Senhor. Você tem que ensinar outros jovens esposos como lutar. Eu vou. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos de oração. Quantas vezes nós trazemos o problema, mas aí nós perguntamos, meu irmão, minha irmã, como é que você vê isso na palavra? Ah, não, pastor, eu não parei para pensar. Você está orando como? Você está dizendo, Senhor, faz de mim a resposta para esse meu problema no casamento. Já ouvi pessoas dizerem, não, pastor, eu vou deixar o tempo passar. O tempo não resolve. O tempo não resolve. Há uma mensagem que eu quero recomendar a você, que está aqui, foi passada de fita VHS para DVD do pastor Jeremias Pereira. E tem uma hora que ele faz uma declaração formidável. Ele disse, o tempo não resolve nada. Se Deus não resolver, não é o tempo. E a sua esposa foi ele, Jeremias, pastor Jeremias, Ana e pastor Marcelo Dalberto, que começaram o movimento Desperta Débora. E ela faleceu com metástase, câncer. Não foi falta de fé, não foi falta de oração. E o pastor Jeremias Pereira dizia, nós orávamos e dizíamos, ele dizia, que orava e dizia, Senhor, não leve Ana. Senhor, deixe que pelo menos nossos filhos entrem para a faculdade, e aí o Senhor faz o seguinte, o Senhor me leva junto com ela, mas não leve ela agora. Porque Deus permitiu ela ir. Apenas aprender a orar e colocar a vida nas mãos do Senhor. Nós precisamos colocar a nossa família nas mãos do Senhor. Mas por último, nós precisamos não só de palavra, de oração,
nós precisamos de comunhão. Você já observou que na visão de Jesus, igreja é reunião de pessoas, igreja é reunião de famílias, porque são pessoas que vêm de famílias, são filhos que oram pela conversão dos pais, são pais que oram pela conversão dos filhos. Como nós precisamos orar pela conversão da nossa família, de cada um. E veja bem, não é a protestantismo, catolicismo, é a Cristo Jesus. Porque senão você faz troca de religião e você não entende o que é ser um discípulo de Cristo. No passado e ainda no presente, nós temos ranços neste vasto Brasil de famílias, de pessoas que falam de famílias que mandam em igrejas. Nada mais carnal e diabólico do que isso. Quem tem que mandar na igreja é o cabeça da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. É a Ele que nós temos que nos render. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios e a igreja. Aprender a amar e a servir ao Senhor. Não é nome de família. Deus acabou com a casa de Acã por pecado. E era uma família de Israel. Cada família precisa servir ao Senhor. Nós precisamos aprender a sermos uma comunidade de discípulos cujas famílias foram ganhas e são ganhas para o Senhor Jesus. Ele que nos recebe, sim, na grande família. A Bíblia vai nos falar sobre a igreja como essa grande família, lá em Efésios 3, 14, 15, lá em Efésios 2, 19, você vai ter no livro de Efésios essa expressão, toda família que toma o nome do Pai, vós sois família de Deus. Então nós precisamos ensinar a nossa família a amar a igreja de Jesus, porque a Bíblia diz lá em Efésios 5, que Jesus amou a igreja. Nós temos que ensinar a nossa família a isso, a amar a igreja de Jesus, ensinar o nosso cônjuge a amar a igreja de Jesus, ensinar os nossos filhos a amar a igreja de Jesus, ensinar os nossos pais a amar, os nossos parentes, amigos a amarem a igreja de Jesus, porque Jesus amou a igreja. Isso está registrado na palavra. Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. E talvez nós não vamos encontrar uma turma mais problemática do que os apóstolos, mais pecadores do que os apóstolos, mas ele amou aqueles apóstolos e deu a sua vida por eles. Como nós não vamos amar a igreja de Jesus? A igreja de Jesus precisa ser a expressão de uma espiritualidade comunitária, mas que é fruto da espiritualidade de cada um. É quando na sua casa você ora a Deus, é quando na sua casa você medita na palavra de Deus e você vem para a igreja, para uma reunião onde estamos adorando ao Senhor. E o que deve fluir aqui é da nossa individualidade com Deus, é da nossa comunhão pessoal com Deus. O que deve fluir dos nossos lábios para os nossos irmãos é da nossa comunhão com Deus. É de conhecermos, amarmos a palavra, orarmos, buscarmos ao Senhor. E às vezes não vamos ter resposta. Vamos ter que parar e dizer: meu irmão, desculpa, nesse momento não tem como responder isso. Eu preciso estudar mais a palavra, eu preciso orar mais, eu preciso pedir sabedoria a Deus. Eu não quero jogar qualquer palavra sobre você e depois aí eu tenho que ficar a vida toda pedindo perdão. Não. Se não entendo que Deus está dirigindo, então é melhor não falar. Nós vamos precisar aprender a viver esse amor pela igreja do Senhor, do templo e de casa em casa. Um não exclui o outro. Nos grupos de oração dos lares, nos pequenos grupos, mas também quando nos reunimos como igreja. Ensine sua família a amar a igreja de Jesus. Como está lá em Efésios 5, 25 e 27. Como Cristo amou a igreja, você deve ensinar a sua família a amar a igreja, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo, a Ele mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém uma igreja santa e sem defeito.
Não tem herança maior para os nossos filhos. Palavra, oração e comunhão, vida na igreja. Palavra, oração e comunhão. Viva a igreja de Jesus. Viva os seus ministérios. Se engaje. Participe dos grupos de oração nos lares. Participe dos pequenos grupos. Participe dos acampamentos. Participe dos eventos, dos trabalhos. Mas faça tudo isso cheio de palavra, cheio de oração, cheio da comunhão. E tudo isso aqui cheio do Espírito de Deus. Nós somos chamados a vivermos isso como família. Quando a nossa família não medita na palavra, ela não tem direção. E aí então várias pessoas e vários grupos vão estar dizendo o que nós devemos fazer. E aí depois a gente se pega na vida fazendo coisa que a gente não deveria estar fazendo. E aí a gente vai descobrir que não era daquela forma, que a Bíblia não ensina assim, porque faltou palavra. Vamos nos pegar muitas vezes faltos de oração. Que você não precisa de palavras bonitas, você precisa de um coração bonito. O coração de uma criança, ele não é puro, viu? Não se engane não. Tire o doce da mão de uma criança, tire o pirulito dela, você vai ver como ela é pura e perfeita. Ela é capaz de meter a mão em você. O pecado está no coração de todo ser humano, do pequenino. Cientistas descobriram há anos atrás, passou uma reportagem, saiu uma reportagem dizendo que os cientistas descobriram que a morte está sendo transmitida exatamente quando é gerada a vida. Vida e morte são geradas ao mesmo tempo. A loucura agora dos cientistas é como é que a gente vai conseguir separar isso, para que seja gerada vida e vida sem morte. O pecado está no coração do ser humano desde pequenino. O salmista já dizia isso. Mas nós precisamos ensinar os nossos pequeninos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos adultos, casais, idosos, todos, a igreja aprendendo a amar ao Senhor, aprendendo a seguir ao Senhor, a viver na palavra, para que não falte palavra, para que não falte oração, para que não falte comunhão. É a vida da igreja. É a vida da igreja. E aí nós vamos entender o que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Aí nós vamos entender o que o sábio falou: se o Senhor não edificar a casa, se faltar palavra, meu irmão, se faltar oração, se faltar vida na igreja, comunhão, o Senhor não está edificando a casa. Lamento dizer isso. Nós poderemos ser bons presbiterianos, bons batistas, bons assembleianos, mas a pergunta vai ser: o Senhor está edificando a sua casa? Viver é como andar de bicicleta. Um estadista americano disse que viver é como andar de bicicleta. Só cai quem para de pedalar. Se você parar de pedalar, você cai. Se você parar de orar, você se enfraquece. Se você parar de ler a Bíblia, você perde a direção. Se você parar de jejuar, você perde o poder. Se você parar de frequentar a igreja, você perde a alegria da comunhão. É preciso continuar pedalando. É preciso continuar com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. A minha oração é que você entenda que nós precisamos urgentemente da palavra. Nós precisamos urgentemente de oração. Nós precisamos urgentemente de viver com prazer a igreja de Jesus. Isso é comunhão, ter comunhão uns com os outros. Que Deus possa abençoar assim as nossas famílias.